Olá, mais um A Voz do Claustro no canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o quinto e último encontro da nossa série sobre a crise na igreja. A gente mencionou nos nossos encontros passados a necessidade do discernimento, a necessidade de conservar a nossa razão, pensar com a própria cabeça, a necessidade da fé, da confiança, a necessidade da coragem. A crise não é nova, vai haver sempre crise, sempre houve crise. A crise vem do pecado, não vem de Deus. E, portanto, na medida em que a gente se afasta de Deus, a gente se afunda cada vez mais na crise. Na medida em que se aproxima de Deus através da oração, dos sacramentos, a gente então vê a luz no fundo do túnel, a necessidade do arrependimento, a necessidade de não ter ilusão, de saber que que existe o mal, que existe o mal na igreja também, porque as pessoas humanas, onde elas estejam, são pessoas capazes do pecado, nós mesmos. E, portanto, de ganhar de novo a serenidade, ganhar de novo a coragem, ganhar de novo a paz, de saber que a vida é assim, a vida é uma luta. A vida é uma luta espiritual entre o bem e o mal, e uma luta que está sobretudo no nosso coração e na nossa alma. É aí que a gente deve enfrentar a luta. Na medida em que a gente crescer no bem, a gente espalha esse bem para os outros também, um bem que vem de Deus, que não vem de nós. E, portanto, a última resposta à nossa a questão da crise na igreja, a solução, vamos dizer assim, no fundo a única, no fundo a maior, no fundo aquela que é essencial, é a santidade. A solução não é, enfim, regras e estruturas diferentes. Isso tudo ajuda, isso tudo faz parte. Tem um problema agora, por exemplo, né, da pedofilia, já foi, o Vaticano já fez isso, Santo Padre Francisco agora e outros também antes dele. Enfim, regras mais específicas, como lidar com esses problemas nas paróquias, como lidar com esses problemas na diocese, o que fazer, porque é preciso estar preparado para isso. A gente não pode ser ingênuo, a gente vive nesse mundo e a gente tem que ter pé no chão, saber o que fazer em cada circunstância. Não adianta ficar esperando uma luz, essas coisas Deus espera da gente, obviamente. Por outro lado, a necessidade de justamente, né, não ter ilusões, não ter ingenuidade, saber que o mal existe, que é, portanto, a gente tem que abrir os olhos, a gente tem que saber com quem a gente lida, não é porque a pessoa é, enfim, né, um padre, um bispo, uma freira, que são pessoas santas, esse clericalismo que a gente mencionava num outro encontro, não ajuda em nada, mas isso quem diz é o próprio Santo Padre, portanto não é uma coisa que a gente inventa. Por outro lado, enfim, essa necessidade do aprofundamento teológico, de conhecer melhor as coisas, de se estudar melhor, por exemplo, a história da igreja, de não se deixar levar pelo que a propaganda, enfim, né, força na nossa garganta o dia inteiro, de realmente saber o que a gente está falando. Isso tudo é, enfim, importantíssimo. Isso tudo ajuda enormemente, isso tudo liberta a gente, isso tudo esclarece, isso tudo dá para a gente armas muito poderosas para enfrentar a crise. Mas o que é essencial é a santidade. O que é a santidade? É essa resposta nossa, livre e decidida, a resposta da nossa vontade, não dos nossos sentimentos. Os sentimentos vão e voltam, não importa nada. Resposta não da nossa emoção, que não depende inclusive da gente. Resposta da nossa vontade, da nossa razão, ao chamado de Deus. Deus está presente, Ele nos chama agora, nesse momento da vida. Ele espera por nós, Ele vai um dia nos julgar, Ele quer o nosso bem e nos ama. A santidade é simplesmente responder a isso, apesar das nossas falhas, das nossas limitações, dos nossos pecados, dos quais a gente se arrepende, para isso está a confissão. Essa resposta que a gente dá à graça de Deus, que está no coração de cada um de nós, sem exceção e sempre não desaparece. Isso é o que resolve, na verdade, a crise. Se a gente olha para a história da igreja, e é muito útil, inclusive, estudar a história da igreja, não no sentido triunfalista, a igreja foi sempre perfeita, não no sentido político, não no sentido econômico, mas justamente a história da igreja é a história da santidade da igreja. Quer estudar a história da igreja? Estuda a história dos santos de cada época. Isso é que é a igreja. A igreja se mostra nos santos e não na política dos papas, ou enfim, né, as roupas maravilhosas que se tinha, ou enfim, a riqueza da arte. Não é isso que é a história da igreja. Isso é a história
relativa, supérflua da igreja. A história verdadeira da igreja é a história dos santos, desde Nosso Senhor, desde São Pedro, São Paulo, até, enfim, né, nosso Papa João Paulo II, nossa Madre Teresa de Calcutá. Isso é a história da igreja. E nessa história da igreja a gente vê que a crise é constante. A rigor, todo santo se santifica porque ele vive numa época de crise, e a sua santificação é a resposta que ele dá a essa crise. Tanto a crise, às vezes, pessoal, na sua família, na sua cidade, ou a crise na igreja inteira, no mundo, como o caso, né, de um papa ou de um santo que, enfim, como a Madre Teresa se dedicou aos pobres, e etc. Portanto, procura na história dos santos. Vamos ler de novo a história dos santos, mas não a história dos santos sentimentais, que nos dizem que o santo já nasceu santo, porque isso não existe. Senão a história verdadeira dos santos. História, realmente. Vamos procurar história. O que eles fizeram, as dificuldades que eles tiveram, os pecados, inclusive, que tiveram, como se arrependeram deles, como, né, foram buscando o caminho para Deus, o que eles nos dizem, quais são os conselhos de irmãos, de amigos, é isso que são os santos, são nossos irmãos, nossos amigos, pessoas como nós. O que eles nos dizem, ou, enfim, coisas às vezes maravilhosas que eles escreveram, por exemplo, o Papa João Paulo II, que podem nos clarificar, nos ajudar, nos liberar, dar uma paz enorme ao nosso coração. E os exemplos são, enfim, quase infinitos, né? A gente fala da crise no clero, meu Deus, quantos santos não se dedicaram justamente à reforma do clero. Se a gente fala da crise, perdão, da liturgia na igreja, quantos santos não se dedicaram justamente a uma reforma litúrgica, a um respeito maior à liturgia. Quantos santos não se dedicaram à formação dos seminaristas? Se a gente fala de uma igreja que é corrupta e muito rica, quantos santos, São Francisco de Assis, talvez mais conhecido de todos eles, não falaram e não se dedicaram, não viveram justamente a vida da fé na sua pobreza, uma pobreza radical, como São Francisco, ou uma pobreza que é apenas sobriedade, como em muitos outros santos. Enfim, não há crise na igreja para a qual a gente não encontra um santo que tenha respondido a ela. A crise no papado, uma Santa Catarina de Sena, enfim, né? A crise nas famílias, quantos santos pais de família, marido, mulher, enfim, homens e mulheres, quantos santos crianças, quantos santos mártires, quantos santos sacerdotes, freiras, leigos, quantos santos profissionais, quantos santos médicos, quantos santos militares, há de tudo, quantos santos, enfim, né, que morreram dando a vida pelos outros, quantos santos que tiveram uma vida, de certa forma, sem grandes acontecimentos, mas cheias de Deus. A crise na igreja sempre existiu e vai sempre existir, porque a igreja é formada nesse mundo de pessoas humanas e pecadoras. Por outro lado, o que esses santos nos dizem é justamente que é Deus quem garante a igreja, que a única solução para a igreja, para a crise na igreja, é se aproximar cada vez mais de Deus. Na medida em que a gente vai procurando soluções humanas, soluções, enfim, né, justamente novas regras, novas formas, se adaptar à mentalidade do mundo, o que a gente vai fazendo é aumentar a crise cada vez mais. A crise da igreja se resolve pondo o joelho no chão, humildemente se reconhecendo pecador, pedindo perdão a Deus, e humildemente, discretamente, sem alarde, sem sensacionalismo, pondo o nosso coração e a nossa vida realmente nas mãos de Deus. Isso tudo para todos nós é uma luta, para todos nós, obviamente, é a missão da nossa vida, mas a gente sabe que é uma missão que já está garantida, porque Deus é que garante, não nós mesmos. Portanto, segurar na mão de Deus e realmente ir pelo caminho que Deus nos mostra, que Deus escolhe para nós, com a nossa liberdade, com a nossa razão. Isso é o que pode justamente, e é o que faz sempre, porque Deus sempre, enfim, né, propicia pessoas que revertem os momentos de crise, e a história da igreja também é cheia disso. Portanto, em vez de, nesse momento de crise, se deixar levar pelo desânimo, pela confusão, pela falta de confiança, pela covardia, pela mediocridade, a resposta é exatamente esse momento de crise. É o momento que Deus me dá para que eu me encha da sua força, da sua graça, e para que eu, nesse momento, nessa vida, nessas circunstâncias que Ele me deu, para que eu, então, construa a santidade da minha vida, sabendo que Ele me olha, que Ele me ajuda, que Ele vai me julgar, que Ele vai julgar o mundo e a igreja, e que, portanto, a vitória já está garantida, basta a gente querer, basta a gente, vamos dizer assim, humildemente se render
a graça de Deus. E se a gente fizer isso, todo o resto vai, enfim, né, acontecer automaticamente. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Quem disse isso é o próprio Senhor, é o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo. O problema é que a gente não acredita, o problema é que a gente fica buscando outras coisas, e por isso, né, a importância da gente ler constantemente a Sagrada Escritura e o Evangelho. Vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a nossa própria vida, e a gente vai vendo que isso é o que é a nossa missão. Nossa missão não é corrigir os outros, não é, enfim, corrigir a igreja. Nossa missão é a santidade pessoal nossa, e isso irradia, então, para fora de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que a gente possa fazer justamente desse momento de crise na igreja a grande oportunidade da nossa vida, outros virão em tempos futuros, de purificação e de busca de santidade, de fidelidade à teologia correta, de fidelidade à moral, de evangelização, de bondade, de caridade, de humildade e de fé. Um grande abraço e que Deus nos abençoe a todos nós. Amém.